Ok. Então, deixa eu começar a apresentar de novo. Então, vamos lá. Boa tarde, Amanda. Boa tarde. Então, a gente vai falar sobre hereditariedade. Já é a nossa segunda aula de genética. E o meu nome é Letícia. Eu sou bióloga e tenho mestrado e doutorado nessa área de genética e biotecnologia. Espera aí que chegou alguém e aí eu preciso de fechar. Tá bom. Ué, cadê? Olá, Carlos. Boa tarde. Seja bem-vindo. Vamos de novo. Então, qualquer dúvida, pode perguntar, tá? Fique à vontade. Pode interromper para perguntar. Então, Tá hoje bom. pode perguntar, tá? Amanda, Carlos, fique à vontade. Então, a nossa Tá bom. segunda aula sobre hereditariedade, nossa segunda aula de genética. Então, meu nome é Letícia Carlos, que chegou agora, que eu estava me apresentando para a Amanda. Quando a gente pensa em hereditariedade, a gente pensa nos nossos ancestrais e quais são as características que eles passaram para a gente. Então, por exemplo, se a gente pensar aqui no Antônio, ele tem características semelhantes à mãe e ao pai, e por sua vez, a mãe tem características herdadas dos seus pais, né, os avós do Antônio, e por sua vez, cada um dos progenitores da mãe recebeu as características dos bisavós do Antônio. E a mesma coisa da origem materna quanto da origem paterna. Então, as características que nós temos hoje em dia, que vocês têm, desde a cor do olho, cor do cabelo, altura, comportamento, facilidade para aprendizado, tudo isso são características genéticas. Então, quando a gente pensa numa família que a gente vê uma diferença muito grande, por exemplo, na cor da pele, o pai é negro, a mãe é loura, e a criança muitas vezes vai ter uma cor ali um pouco mais clara que o pai, um pouco mais escura que a mãe. Né? Uma característica mais ou menos intermediária. Mas, né, para algumas características, como cor de pele, altura, mas para outras, como a cor do olho, como algum funcionamento de algumas doenças, a gente vai ter uma característica ou funcionando de origem paterna ou de origem materna, ou que a gente herdou da mãe ou que a gente herdou do pai. Então, na verdade, o nosso conteúdo genético, os nossos genes, eles são uma mistura, né? Metade vindo de origem paterna e a outra metade vindo de origem materna. Por isso que nós somos pessoas únicas nesse mundo, não tem como, nem, a não ser que seja irmão gêmeo, né? Gêmeo univitelínico, ninguém compartilha o mesmo DNA que você. Mesmo irmãos, né, do mesmo pai e da mesma mãe, a combinação que fez durante a fertilização é única. Cada pessoa tem a sua única característica. Então, quando a gente fala dessas características, a gente está falando do nosso DNA. O nosso DNA, nossa célula, só para a gente relembrar, nós temos células desse tipo aqui em cima, que são células eucarióticas ou eucariotas. Isso quer dizer que o nosso núcleo, o núcleo de cada uma dos nossos bilhões de células, ele fica guardado dentro de uma membrana chamada carioteca. Então, ele fica no envoltório nuclear e o nosso DNA fica separado do citoplasma. Então, fica guardadinho lá dentro. Nós, da espécie humana, temos 23 pares de cromossomos. Ou seja, nós temos 23 vezes 2, né, que é par, nós temos 46 cromossomos. Então, a espécie humana, a característica dela são 46 de cromossomos. Espécies diferentes de plantas, de animais, de bactérias vão ter números cromossômicos diferentes.
Tá? A bactéria, por exemplo, que é um procarioto, só tem um DNA, um cromossomo único. Tá? Então, a gente tem 23 pares, 46 cromossomos, e o cromossomo, quando ele está no máximo da sua compactação, o máximo que ele está enroladinho dentro do núcleo, ele está nessa estruturazinha aqui, ó, que a gente lembra esse xizinho, quando ele está se dividindo ou na meiose ou na mitose, que a gente vai ver hoje. Mas, na verdade, o cromossomo nada mais é do que uma fita de DNA enrolada nessas proteínas que aqui estão mostradas em vermelhos, que são proteínas estonas. Então, o nosso DNA ele fica todo enrolado nessas proteínas e na hora que o DNA, que a célula vai se dividir, para que ele fique no máximo da compactação dele, que é esse cromossomo em estruturinha de X. Tá? Mas esse daí é um cromossomo duplicado. O nosso DNA, ele é composto, então, de duas fitas, que a gente depois vai ver isso mais para frente, duas fitas paralelas, uma ligada à outra, fazendo ponte de hidrogênio, onde a guanina, que está aqui representada em azul, faz par com a citosina, representada em verde, e a timina, representada em vermelho, faz par com a adenina. Então, citosina com guanina, timina com adenina. E o DNA, então, é uma grande, em nós eucariotos, que temos essa célula desse tipo, com o núcleo separado do citoplasma, pela membrana chamada carioteca, ou membrana nuclear, a gente tem um DNA, os nossos, cada um dos nossos 23 pares de cromossomos é um DNA muito longo, metros de DNA, só que ele fica enrolado nessa estrutura aqui que a gente chama de cromossomo, que é o máximo da compactação dele. Então, aqui é um exemplo de um cariótipo, que é esse tipo de organização dos cromossomos, um cariótipo humano, onde que aqui a gente está mostrando o par de cromossomos, a gente tem 23 pares, né? Então, um de origem materna e o outro de origem paterna. Cada um desses pares, um a gente herda da mãe, outro a gente herda do pai. Por isso que a gente tem características dos dois, né? Então, a gente tem o cariótipo, ele é organizado do maior cromossomo até o menor. Então, o maior cromossomo é o cromossomo número 1, o menor é o par número 22. E nós ainda temos o cromossomo sexual, que é o X e o Y. Nós, mulheres, temos dois cromossomos X. Os homens têm um X e um Y. Então, esse cariótipo aqui, que está representado, é um cariótipo de um homem, porque ele tem um cromossomo X, que ele herdou da mãe, e um cromossomo Y, que ele herdou do pai. Então, a gente tem que pensar que as nossas células são diploides. Então, cada um dos nossos cromossomos, a gente tem dois pares dele, então 2M. Então, a gente tem 23 cromossomos, 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos na espécie humana. Tendo que o cromossomo 1, um par é da mãe, o outro é do pai. Cromossomo 2, um a gente herdou da mãe, outro a gente herdou do pai. E assim em diante. Então, cada uma das nossas células do nosso corpo, elas se formaram a partir dos 23 cromossomos que estavam lá no óvulo da nossa mãe, lá durante a fertilização, e dos 23 cromossomos que vieram no espermatozoide do nosso pai. Então, a gente, quando os dois se encontram no momento de fertilização, os 23 cromossomos da mãe, no óvulo da mãe, com os 23 cromossomos no espermatozoide do pai, gera o embrião. E o embrião tem os 46 cromossomos, né? A metade, o dobro, os dois juntos, né? Então, e desse embrião que vai surgir todas as nossas células com 46 cromossomos. Então, a gente precisa de lembrar... Ixi, peraí que chegou alguém, só um minuto. Olá, Nívia. Olá, bem-vinda. Bem-vinda, Nívia. Boa Oi, tarde. boa tarde, Olá. tudo
Ei, Tudo bom. Vamos continuar, que eu já tinha começado, mas hoje eu estou gravando, tá? Da última vez você estava comigo, né? Mas eu não consegui gravar, então eu vou ter que fazer a aula de novo, para eu conseguir gravar, tá? E hoje eu já estava gravando. Então, acho que ampliou, né, a tela. Então, Nívia, eu estava falando, só voltar aqui, eu estava falando que nós temos, né, a gente herda 23 cromossomos de origem materna, da mãe, que vem no nosso óvulo, quer dizer, no óvulo da nossa mãe, e 23 cromossomos que vieram no espermatozoide do pai. Então, quando os dois se encontram na fertilização, gera o embrião com 46 cromossomos. E esse embrião, então, essa única célula que é do embrião, vai se dividindo por mitose, várias mitoses ao longo do desenvolvimento embrionário, até a gente ter a formação do corpo do bebê como um todo. Então, a gente tem que pensar que a gente tem dois tipos de reprodução: os seres vivos, em geral, né, não os humanos. Os seres vivos têm dois tipos de reprodução. Só para a gente lembrar aqui rapidinho. A reprodução assexuada, que não envolve troca de gametas, simplesmente uma célula, como uma bactéria, ela tem, numa situação de nutrição, um ambiente favorável, ela aumenta de tamanho, ela duplica o DNA dela e depois ela se divide, gerando duas células filhas exatamente iguais à célula mãe. É um clone da célula mãe. Todas vão ter o mesmo DNA, a mesma estrutura dos genes. Então, a reprodução assexuada gera clones. Ela tem pouca variabilidade entre os indivíduos, todos são iguais. Por isso, quando a gente toma um antibiótico para matar uma bactéria, a gente consegue matar a maior parte das bactérias que estão infectando a gente, porque elas são clones uma da outra. Então, o antibiótico consegue agir sobre uma, consegue agir sobre 1000, porque são todas iguais geneticamente falando. Já a nossa reprodução, a partir das, dos, dos animais, né, a partir dos organismos eucariotos, a gente vai ter uma reprodução sexuada, onde que a gente vai ter presença de gametas que vão se unir na fecundação. Então, na fecundação, a gente, para formar o indivíduo, a gente tem os espermatozoides, o espermatozoide, apenas um espermatozoide, se une com o ovócito para gerar o embrião, com 43 cromossomos. Então, a reprodução é o processo pelo qual os seres vivos perpetuam suas espécies através do tempo e do espaço, produzindo outros seres semelhantes a si mesmo. Então, na reprodução, a gente vai gerar um outro indivíduo semelhante a nós. Pode ser idêntico, como é o caso da reprodução assexuada, ou mesmo quando a gente tira uma muda, que também é um clone de uma planta, né, de uma violeta, tira uma folhinha e enraiza, a gente tem uma reprodução assexuada e a gente tem um clone, porque aquela folhinha da violeta vai originar uma planta exatamente igual à planta mãe. E todas vão passar, né? A gente fala que uma semente não cai longe da árvore, porque a gente não é distante dos nossos ancestrais, né? Dos nossos pais. Como as nossas células se originaram a partir dos gametas vindos dos nossos pais, a gente tem metade do nosso material genético igual da nossa mãe, a outra metade igual do nosso pai. Então, não tem como a gente fugir da nossa hereditariedade. É importante que a gente conheça, por exemplo, casos de doença na família, até mesmo comportamentos que tem na família, que a gente saiba que a gente tem, porque caso seja uma doença como um câncer, que é comum na família, a gente tentar fazer o diagnóstico o mais cedo possível, porque doenças associadas, né, a características genéticas, elas têm uma grande probabilidade de se passar para os seus descendentes. Então, a reprodução assexuada é um tipo de reprodução que não envolve os gametas, nem o masculino, nem o feminino. Esse processo leva à formação de descendentes que são geneticamente iguais entre si e aos seus ancestrais, que a gente chama de clone. Então, aqui novamente, uma bactéria
um organismo procarioto, não tem um núcleo separado, o DNA dela é esse emaranhado aqui. O DNA se duplica, logo em seguida a célula começa a fazer a separação dos citoplasmas. Então, primeiro é a separação do DNA, então está aqui embaixo, e depois a separação do citoplasma e da membrana celular. E aí a gente tem originando duas células filhas idênticas à célula mãe. A gente pode ter também a reprodução por fragmentação, como a estrela do mar, que já é um animal, onde que cada uma dos braços da estrela, se cortados, surge uma nova brotação ali, uma nova estrela. No caso das plantas também, algumas plantas a gente consegue mudas, né? Morango, violeta, hortelã, que são todas plantas idênticas à planta mãe. Também é um tipo de reprodução assexuada. Gerou um outro indivíduo, mas esse indivíduo é igual àquele que o originou. Então, por exemplo, a reprodução assexuada, ela é mais comum por bipartição. Então, por acaso, aqui um organismo se dividindo em dois. Por gemulação, aqui a gente tem alguns animais também que vão fazer a formação de gemas, está vendo esse brotamento aqui do lado, como os pólipos das próprias estrelas do mar. Então, eles formam um brotamento, e esse brotamento cai no solo ou numa rocha onde o animal está, e ali nasce um novo indivíduo. A gente pode ter múltiplas divisões, então aqui a gente está vendo um tipo de protozoário também. A gente pode ter a multiplicação vegetativa, onde que a gente faz as mudas, né, a partir daquela planta, a partir da vegetativa dela. A partenogênese também é um processo assexuado. Por exemplo, a partenogênese acontece no carrapato. O carrapato não precisa da fêmea encontrar com o macho, ela simplesmente se autofecunda e gera a cria, né, os filhotes. Então, partenogênese. A esporulação, então a formação de esporos, aqui a gente está vendo uma pteridófita, né, debaixo da folha da samambaia, também gera esporos, também uma forma de reprodução assexuada. E a fragmentação, quando a gente tira um pedaço de uma planta, ou às vezes de um animal, igual a gente viu da estrela do mar, e gera um novo ser vivo. Todos, novamente, falando que na reprodução assexuada, como não tem troca de gametas, os indivíduos filhos são idênticos ao indivíduo mãe, né? As células filhas, então aqui a gente vê uma célula mãe, aqui de uma bactéria, que se divide por bipartição, então ela duplica o DNA dela, depois separa o citoplasma, e em seguida gera duas células filhas exatamente idênticas às células mãe, à célula mãe. Então, não há variabilidade genética na reprodução assexuada. Já a reprodução sexuada, a mistura do material genético dos dois indivíduos, né, que originaram aquele embrião, então, dos dois progenitores. A reprodução tem a presença de gametas, é uma reprodução sexuada com gametas, então a gente fala que é uma reprodução gâmica, porque tem gametas. Então, o gameta feminino é o ovócito, o gameta masculino é o espermatozoide. E por ter essa mistura dos gametas, a gente vai aumentar a variabilidade entre os indivíduos de uma mesma espécie. Então, a gente aumenta, a gente vê na espécie humana que, a não ser que seja gêmeos univitelínicos, ninguém é igual a ninguém. Mesmo que você tenha 5 irmãos da mesma mãe, do mesmo pai, cada um, lógico que a gente tem semelhanças, né? Já que a gente teve a mesma origem, mas ninguém é igual a ninguém. Cada um dos nossos, cada gameta masculino, cada gameta feminino, cada espermatozoide, cada ovócito, ele é uma combinação única de genes. Então, quando os dois se encontram na fertilização, na fecundação, eles geram um embrião com uma combinação única de genes. Então, a gente tem uma grande variabilidade. E essa variabilidade
de forma genética, ele é muito importante evolutivamente. Porque, por exemplo, a gente acabou de passar por uma pandemia. Se todos nós, toda a população humana, fossem clones, se a gente tivesse todo mundo o mesmo DNA, provavelmente a pandemia teria matado ou dizimado a população praticamente toda, a não ser aqueles que vivessem muito isolados, que não tiveram contato com pessoa nenhuma, que não se contaminaram, não teriam morrido. Mas como a gente vê uma grande variabilidade, a gente sabe que tem pessoas que adoeceram, ficaram muito ruins, tiveram que ser internadas antes da vacina, né? Pessoas que adoeceram e que tiveram poucos sintomas, pessoas que adoeceram e nem tiveram sintomas, e pessoas que nem pegaram o vírus. Então, isso é graças também à nossa variabilidade genética, fazendo com que a gente tenha respostas diferentes para os mesmos patógenos, os mesmos problemas nutricionais, por exemplo, enquanto uma pessoa precisa de muitos nutrientes para se manter saudável, outra sobrevive com uma qualidade de vida com menos nutrientes, por exemplo. Claro que a gente tem uma quantidade mínima, né? Mas a gente tem uma grande variabilidade. Essa grande variabilidade genética permite que a gente se adapte muito bem aos ambientes e aos estresses que a gente passa no ambiente. Isso é graças, então, à grande variabilidade genética que nós temos, é graças à reprodução sexuada. Então, nessa reprodução sexuada, a mistura de material genético de dois indivíduos. Sendo assim, se faz necessária a presença de células especiais que vão carregar as características genéticas dos genitores, dos pais. Essas células que carregam as características genéticas são os gametas. Então, a gente fala que a reprodução sexuada é uma reprodução gâmica, porque tem gametas. Nos animais, os gametas são produzidos nas gônadas, as gônadas masculinas é o testículo, a gônada feminina é o ovário. Então, nos machos, a gente tem o testículo, e que produz espermatozoides e também hormônios, que são hormônios associados às características e o comportamento sexual. Comportamento não, características sexuais. Já nas fêmeas, as gônadas são os ovários, que também produz o gameta, né, o óvulo, e também o hormônio. Então, todo mês, a cada ciclo menstrual, a gente tem alteração dos hormônios femininos, enquanto os hormônios masculinos, durante toda a formação do espermatozoide, se mantém mais ou menos constante. Então, o gameta feminino... Opa, chegou alguém. Só um minuto, gente. Olá, Luísio, boa tarde. Seja bem-vindo. Meu nome é Letícia, a gente está falando sobre hereditariedade, hoje na aula de genética, e essa aula está sendo gravada, então o pedacinho que você perdeu depois dá para você ver, tá bom? Então, a gente falando que a nossa célula, né, o espermatozoide ou o gameta masculino, ele é haploide, porque ele só tem 23 cromossomos. O gameta feminino, que é o óvulo, ele também é haploide, ele só tem 23 cromossomos. Mas quando os dois se encontram e geram a célula ovo, né, o embrião ali da fertilização, ele é 2N. Então, é uma célula diploide, porque ele juntou metade do material do pai, metade do material da mãe, para juntar para formar a célula do embrião. Então, aqui a gente está representando, tá vendo? Supondo que esse indivíduo aqui tivesse só 3 pares de cromossomos, né? 6 cromossomos. 3 viriam do pai, outros 3 viriam da mãe. Então, 3 viriam no espermatozoide masculino, outros 3 viriam no óvulo feminino. Quando eles se encontram na fecundação, geraria um indivíduo diploide com 6 cromossomos, metade de origem materna e metade de origem paterna. Então, as células, os gametas, são haploides
e a célula que se forma é diploide. Então, na reprodução, só para a gente lembrar, né, que a gente viu, o que eu falei, né, só para retornar. Na reprodução sexuada, a gente tem 2 genitores, então a mãe e o pai. A mãe, no ovário, produz o ovócito ou o óvulo, o pai, no testículo, produz o espermatozoide. Esse fenômeno chama meiose, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a produção dos gametas, que são haploides, chama meiose. E aí produz o óvulo, a mãe, o espermatozoide, o pai, que quando ocorre, né, o encontro dos dois, que é a fecundação, gera o zigoto, que novamente é diploide, 2N, que aí se desenvolve no indivíduo adulto, que pode continuar a reprodução depois de um tempo. Então, na reprodução sexuada, a gente tem 2 progenitores que produzem os gametas, que precisam de se encontrar, que é o que a gente chama de fecundação, e a formação dos gametas ocorre através da meiose, e a descendência, né, os filhos, eles vão apresentar um patrimônio genético diferente dos seus pais. Então, você não é igual à sua mãe, você não é igual ao seu pai, você é uma mistura dos dois. Você tem tantos genes que você recebeu dos seus pais, do seu pai, os cromossomos que você recebeu do seu pai e os cromossomos que você recebeu da sua mãe. Então, você é uma mistura dos dois. E essa mistura, essa maior variabilidade genética, permite que a gente tenha maior capacidade de se adaptar ao meio ambiente onde nós estamos. Já a reprodução assexuada, um ser vivo só se divide em 2. Então, aqui é o exemplo de um protozoário, a ameba, que ela começa a dividir o núcleo aqui, depois ela divide o citoplasma e gera 2 células filhas separadas que são idênticas geneticamente à célula-mãe. Então, não tem produção de gametas, não precisa de encontrar ameba macho e ameba fêmea, não, porque não ocorre troca de gametas, não ocorre fecundação. Essa célula aqui só se divide por mitose, e ela é um clone, ela é sempre idêntica ao seu progenitor. Se ela sempre é idêntica, ela tem menor capacidade de se adaptar às variações do meio ambiente. Então, mudou a quantidade de água, mudou a quantidade dos nutrientes, aquela célula por reprodução assexuada, que são todas clones, elas não têm como ter resposta diferente, elas vão acabar morrendo. Por isso que a reprodução sexuada ela é tão comum entre os seres vivos no nosso planeta. Foi uma reprodução com grande ganho. Lógico que a gente tem muitos organismos que têm reprodução assexuada, né, se a gente pensar em todas as bactérias, todos os procariotos, mas a sexuada ela ganha em variação, em variabilidade. E a variabilidade leva a maior facilidade de adaptação ao ambiente. Para que ocorra a divisão celular, 4 eventos são necessários. Deve haver um sinal reprodutivo, que pode estar tanto dentro ou fora daquela célula. A replicação do DNA, que deve acontecer, e para que o DNA duplicado ou replicado, a gente vai ter o dobro do DNA para depois formar os gametas. A célula precisa distribuir o DNA que está replicado em 2 células filhas, e depois a membrana celular e a parede celular vão se dividir e a gente vai ter a citocinese. Então, aqui a gente tem o DNA se dividindo, indo um cromossomo para uma célula filha, o cromossomo vermelho, o outro para outra célula filha. O azulzinho para uma célula filha, o outro azul para outra célula filha. E cada uma dessas células filhas vão originar um gameta na nossa reprodução. Então, cada vez que a nossa célula se duplica, ela entra num ciclo celular, né? Cada vez a gente tem a célula, o tempo todo as nossas células estão nesse ciclo celular.
ou morte, né? As nossas células do nosso corpo, elas estão se reproduzindo, elas estão se dividindo. Então, quando você faz um corte e você precisa de regenerar aquele tecido, as suas células epiteliais, por exemplo, vão entrar num ciclo celular para fazer mitose, para cicatrizar aquele corte. Quando o seu cabelo está crescendo, ele está crescendo por mitose. Cada célula está se dividindo em duas células iguais. Já quando a gente está formando os espermatozoides, os homens e os ovócitos das mulheres, a gente está fazendo meiose, porque as nossas células vão ter metade do nosso DNA, do nosso material genético. Dos 46 cromossomos que a gente tem, cada gameta vai ter apenas 23. Então, o ciclo celular é essa divisão, essa contínua fase de duplicar o DNA, que acontece na fase de síntese, na intérfase. Então, aqui na fase S, a gente tem o DNA duplicado, tá vendo? A gente tinha 2 cromossomos, e eles se duplicam, mas eles continuam juntos, tá vendo essa forma de xizinho? A gente chama de cromátide irmã. Depois que o DNA é todo duplicado, formando os cromossomos duplicados, o ciclo celular entra em G2, onde que vai ver se todas as proteínas foram produzidas, se o citoplasma foi replicado, para que a célula, então, entre em mitose ou em meiose. Então, em mitose, ela se divide, faz a divisão celular, cada cromossomo vai para uma célula filha, e a gente tem, então, no G1, que é a próxima fase, depois da divisão, por mitose ou por meiose, a gente tem no G1 a célula filha, olha, com metade do DNA que ela tinha depois da fase de síntese. Ou seja, a célula filha é igual à célula que originou. Então, se a gente começou com 46 cromossomos, no final da mitose, a célula que se originou tem 46 cromossomos. Já na meiose, ao final da meiose, cada célula que formou um gameta vai ter metade, 23 cromossomos. Em algumas células param no G2, no G0, ficam longos períodos no G0 para depois voltarem para o ciclo celular, ou outras param no G0 e dali essa célula entra em morte ou senescência. Então, a gente tem 2 tipos de divisão celular, a mitose, onde o indivíduo é 2N, né, diploide, e ele se divide em 2 células idênticas, 2 células diploides. Então, uma reprodução é o que acontece, por exemplo, nas bactérias, reprodução unicelular. Também é o que acontece no desenvolvimento dos seres pluricelulares como nós. Então, quando forma o zigoto, era uma célula só, e ela se divide por mitose em todas as células que você tem no seu corpo. E também, quando a gente tem um corte, repara alguma célula que a gente perdeu. Então, tudo isso acontece por mitose. Já a meiose é na formação dos gametas. Então, a gente tem uma célula diploide, que se divide em outras 2 células haploides, então com a metade do, tá vendo? É N, a célula filha, enquanto a célula mãe é 2N, que depois também se divide em metade do DNA. Então, cada célula por meiose origina 4 células filhas, com metade do material genético. Então, uma oogônia, uma célula minha que vai gerar um ovócito, quando ela entra em divisão, ela gera 4 óvulos. Que a gente sabe, a gente vai ver mais para frente, que 3 não vão ser funcionais, apenas um vai ser funcional. Já na espermatogênese, na formação dos espermatozoides, os 4 espermatozoides que se formam são funcionais. Então, na mitose, a primeira coisa que a gente tem é a reprodução do DNA. Então, aqui nessa primeira célula, o vermelhinho, vamos supor que representa a mãe, o cromossomo da mãe, e o azulzinho representa o cromossomo do pai. Então, lá na fase de síntese da intérfase, o DNA se duplicou, tá vendo? Que ele tem 2 perninhas formadas de X. Ele se duplicou, mas ele continua junto, que a gente chama de cromátide irmã. Aí na mitose, a gente vai para a fase da metáfase, eles ficam aqui bem no meio, e depois
na anáfase, onde que os cromossomos se separam. E aí a gente tem a divisão celular, gerando 2 células filhas. É que chegou mais alguém. Fui eu que voltei. Tinha saído. Foi? Então tá bom. Tá bom? Tá ótimo, Nívia. Deixa eu continuar apresentando. Então, a mitose é uma divisão equacional. Então, o indivíduo tinha 2 cromossomos, por exemplo, passa a ter o DNA duplicado e depois a célula filha continua com 2 cromossomos. Então, mantém o número de cromossomos da célula mãe. As células filhas vão ter o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Não há variabilidade genética. Então, todas as células que se originam a partir daquela primeira célula do embrião, do zigoto, todas as células têm a mesma característica genética do seu zigoto. Tá? Então, assim que fecundou o espermatozoide do pai, fecundou o ovócito, todas as células que se geram a partir dali são iguais, com o mesmo material genético. Então, ocorrem todas as nossas células somáticas, todas as células do nosso corpo se dividem por mitose. Então, na mitose, a gente começa com a intérfase. Intérfase é quando o DNA é duplicado. Entra na prófase, onde que a gente tem a compactação dos cromossomos, eles vão se enrolando lá naquelas proteínas estonas, que eu falei bem no comecinho da aula. Então, na prófase, a gente tem o DNA se compactando. No final da prófase, já tem essas fibras aqui representadas em verde, que são as fibras do fuso mitótico se organizando, que prende nos cromossomos, leva os cromossomos para o meio. Então, a metáfase é o meio, meta, no meio da célula. E aí, essas fibras do fuso mitótico, que estão presas nos cromossomos, começam a separar os cromossomos, puxando um cromossomo para cada lado. Essa divisão é chamada anáfase. E no final da anáfase, então, a gente tem cada cromossomo indo para um lado, tá vendo? Para um dos polos da célula. E aí a gente tem a telófase, que é a divisão do citoplasma, e a citocinese, que vai ser a divisão da célula toda. Então, a gente gera a partir de uma célula mãe, 2 células filhas com o mesmo material genético. Isso por mitose, mesma quantidade. Então, a mitose tem a intérfase, quando o DNA se duplica, a prófase, o máximo da compactação, e aqui as fibras do fuso mitótico se formando. A prometáfase, os cromossomos estão já muito compactados e as fibras do fuso expandindo. Na metáfase, todos os cromossomos estão no meio do núcleo, no meio da célula, na verdade, porque o núcleo vai se desfazendo. Na anáfase, ana é negação, é separação. Então, separa todos os cromossomos. Então, o cromossomo 1 e o seu homólogo, o 1 que você herdou da mãe, um vai para um lado de uma célula, o outro vai para outro. Então, a gente tem, em seguida, a telófase, onde que se separa o citoplasma, para depois, na citocinese, toda a célula ter sido duplicada e dividida, que a gente tem a mitose, então, concluída. E as células filhas são idênticas à célula mãe, com a mesma quantidade de DNA. Então, um resumo rápido: na prófase, a membrana nuclear e o nucleolo desaparecem, acontece a condensação da cromatina e os centríolos migram para os lados opostos da célula. Então, o DNA começa a se enrolar e essa condensação ou compactação a gente chama de cromatina, que é o que vai gerar os cromossomos. Na prometáfase, ocorre o desaparecimento da membrana nuclear, então não tem mais aquela membrana que separa o núcleo do citoplasma. Cada cromossomo liga-se numa dessas fibras do fuso e vão se deslocar para a região equatorial, aqui bem para o meio da célula. Na metáfase, os cromossomos atingem o máximo da sua compactação, eles estão muito enrolados, então eles se tornam pequenos e bem visíveis, que é aquele que a gente faz o exame do cariótipo, aquele tipo de cromossomo lá, bem compactado, bem escuro, e forma essa placa
equatorial ou metafásica. Todos os cromossomos estão bem aqui no meio da célula. Na anáfase, ocorre a separação ou segregação das cromátides irmãs. Então, cada uma daquelas cromátides que foi dividida lá na fase da intérfase, na síntese e na intérfase, vai ser puxadas para os lados opostos da célula. E na telófase, a membrana nuclear, o nucleolo reaparece e ocorre a descondensação dos cromossomos. Então, o cromossomo que estava no máximo da sua compactação, ele começa a se descompactar, tornando-se um cromossomo eucromático. E a citocinese faz a divisão do citoplasma e a gente passa a ter 2 células filhas. Novamente, com material genético idêntico da célula-mãe. Já na meiose, a primeira coisa que acontece na síntese, lá na intérfase, então aqui a gente está representando 2 cromossomos, na síntese os 2 cromossomos se duplicaram. Tá vendo que antes era um pauzinho só representando o cromossomo e agora passou a ser um xizinho, que é os 2 pauzinhos unidos pelo meio. São os 2 cromossomos unidos pelo centrômero. Pelo cinetocoro, que é essa parte aqui do meio, tá? E aí a gente tem, na meiose 1, os cromossomos homólogos, então o vermelhinho é homólogo ao azulzinho, ou seja, o mesmo material genético, o mesmo DNA, só que o azulzinho, por exemplo, é de origem paterna e o vermelho é de origem materna. Então, no final da meiose 1, se separa os cromossomos homólogos. O vermelho foi para uma célula, o azul foi para outra. Mas na prófase da meiose 1, os cromossomos podem trocar um pedacinho. Tá vendo que esse vermelho está com um pedacinho azul e esse azul está com um pedacinho vermelho? Porque eles são homólogos, então eles podem muitas vezes trocar um pedaço entre eles. Então faz ainda, olha, que esse cromossomo ainda seja diferente. Na meiose 2, então na meiose 1, separa os cromossomos homólogos, na meiose 2, separa-se as cromátides irmãs. Então, enquanto os cromossomos estão unidos nesse formato de xizinho, ele é chamado de cromátide irmã. No final da meiose 2, as cromátides irmãs são separadas, dando origem a 4 gametas. Tá vendo? Ó, que nenhum é igual ao outro. Esse aqui é vermelho com um pedacinho azul, esse é todo vermelho, esse é mais azul com um pedacinho vermelho, esse é todo azul. Então, aqui houve uma recombinação dos cromossomos, o que vai aumentar muito a variabilidade na reprodução sexuada, que envolve gametas. Então, a meiose é um tipo especial de divisão que ocorre nas células diploides para a formação de gametas. Permite a recombinação gênica, que é o crossing over, que é essa mistura aqui, do vermelho com azul nos cromossomos, ou seja, mistura do gameta masculino e do gameta feminino, e em seguida essa mistura vai garantir a variabilidade dos gametas, sendo fundamental para a reprodução sexuada. Então, a gente tem, na formação dos nossos gametas, uma grande variabilidade que ainda aumenta por essas trocas entre os gametas, entre os cromossomos homólogos, chamados crossing over. Então, a meiose, que é a divisão para formar os gametas, ela tem 2 fases, meiose 1 e meiose 2. Então, o DNA é todo duplicado antes da célula entrar em meiose, e quando o cromossomo está duplicado, a gente chama ele de cromátide irmã. Então, esse xizinho é uma cromátide irmã. E o azul 1, por exemplo, que você tem do seu pai, é homólogo ao azul 1 que você recebeu da sua mãe. O roxinho aqui que você recebeu da sua mãe, por exemplo. E aí os cromossomos homólogos se pareiam na meiose 1 e pode trocar uns pedacinhos entre eles, que é o que a gente chamou de recombinação, que é essa formação dos quiasmas, que é quem faz a recombinação. Então, na meiose 1, separa-se as cromátides irmãs. Então, tá vendo? Foi um azul para um lado, um roxo para o outro. O outro azul para um lado, o outro roxo para outra célula. Então, as cromátides irmãs, os cromossomos homólogos, na meiose
1 se separam. Quando entra na meiose 2, os cromossomos homólogos, que estão aqui formados de xizinho, vão se separar. E aí a gente tem também as cromátides irmãs, que são, né, os cromossomos replicados. As cromátides irmãs se separam, originando, então, 2 células filhas. Então, como a gente tinha uma célula mãe originando 2 células na meiose 1 e originando 4 na meiose 2, sendo que o gameta, ao final da meiose 2, ele é haploide, ou seja, ele tem metade da quantidade genética de cromossomos do que a célula mãe. Então, se aqui a gente tem 4 cromossomos, o gameta vai ter 2 cromossomos. Na espécie humana, nós temos 46 cromossomos, os nossos gametas possuem 23 cromossomos. Que aí, quando junta o gameta da mãe com o gameta do pai, volta a ter 46 na célula filha. Então, a célula está em intérfase, é quando o DNA se multiplica, se replica. Então, aqui 2N igual a 4, enquanto o DNA está em formato de xizinho, a gente considera como um cromossomo só. Então, na meiose 1, separou os cromossomos homólogos, então o A foi para um lado, o cromossomo B foi um A e o B para uma célula, na meiose 1. O outro A e o outro B para outra célula na meiose 1. Então, na meiose 1, se separa os cromossomos homólogos. E no final da meiose 2, a gente tem a separação do xizinho. O xizinho é chamado de cromátide irmã. Então, no final da meiose 2, a gente tem a separação das cromátides irmãs e a célula que se forma, o gameta, ele é haploide, ou seja, ele tem metade da quantidade genética da célula mãe. Então, aqui, se o número diploide da célula é 4, o número haploide é 2. O nosso conjunto gênico, né, dos nós humanos, diploide é 46, haploide é 23. Então, só aqui um mapa, né, conceitual. A meiose, ela é para a formação de gametas e esporos. Ela tem a meiose 1, é reducional, então a gente divide pela metade, e a meiose 2 é equacional. O processo, uma célula origina 4 células com metade do número de cromossomos. Então, a gente, de 46 cromossomos, eles se duplicam em 92, que depois dividem para 4 células com 23 cromossomos. Na prófase 1, a gente tem o leptóteno, o zigóteno, o paquíteno, que é onde acontece o crossing over, o diplóteno, que é onde a gente vê as trocas, chamados quiasmas, e depois a diacinese. Da prófase vai para a anáfase. Vou para lá. Da prófase vai para a metáfase. Na metáfase, todos os cromossomos vão para o centro. Opa, cadê? Para lá, que daqui está bagunçado. Da prófase 1 vai para a metáfase 1. Todos os cromossomos vão para a placa equatorial, formada por cromossomos homólogos, vão lá para o meio da célula. Da metáfase 1, a célula vai para a anáfase 1, onde separa-se os cromossomos homólogos, depois para a telófase 1, onde que a célula fica com o número de cromossomos reduzidos. Em seguida, a gente tem a intercinese, que é um intervalo entre a meiose 1 e a meiose 2, e aí começa de novo a prófase 2, que é semelhante à da mitose, a metáfase 2, onde que os cromossomos vão para o centro da célula e ficam alinhadinhos ali. A anáfase 2, onde as cromátides irmãs se separam, e a telófase 2, onde reaparece a carioteca do núcleo, o nucleolo, e acontece a divisão do citoplasma, citocinese. A meiose, então, ela é mais demorada que a mitose. Em alguns tipos de células, elas podem ficar anos para uma célula completar a meiose. Nós, mulheres, os nossos ovócitos, eles param na meiose 1, lá no período embrionário, quando a gente estava na barriga da nossa mãe, e os nossos gametas, os nossos ovócitos, eles só acabam a meiose a cada mês, a cada ciclo celular. Então, a cada mês, os seus ovócitos estão entrando na meiose 2
para chegar à formação do gameta. E o crossing over é essa troca entre cromossomos homólogos, troca de material genético entre cromossomos que possuem os mesmos genes, cromossomos homólogos. Então, comparando aqui a mitose, eu tenho uma célula diploide, que se duplica, então aqui os cromossomos em forma de xizinho são os cromossomos duplicados, e depois se divide em duas células filhas com a mesma quantidade de DNA da célula mãe. Já na meiose, a gente tem a célula mãe diploide, duplica os cromossomos dela, divide na meiose 1, que separa os cromossomos homólogos, então cada vermelhinho vai para uma célula, cada azulzinho vai para uma célula, na meiose 1, separação dos cromossomos homólogos, e na meiose 2, esse cromossomo, essa cromátido de irmã em formato de xizinho, se separa. Então, a meiose é reducional, a gente vai ter cada gameta com a metade, N, do número de cromossomos da célula que deu origem. Então, para a gente fechar, né, fixar bem, a mitose, as duas células filhas são produzidas, as células filhas possuem o mesmo número de cromossomos da célula mãe, ocorre uma divisão celular, ocorrem todas as nossas células do nosso corpo, células somáticas. Já a meiose, cada célula mãe gera 4 células filhas, as células filhas vão possuir metade do DNA, da quantidade de cromossomos da célula mãe, então a célula mãe é diploide, a célula filha é haploide. Ocorre 2 divisões celulares, meiose 1 e meiose 2, e ocorre nas células germinativas, aquelas que vão formar os gametas, espermatozoides e ovócitos. Então, quando a gente pensa na nossa herança, a gente pensa, por que a gente não é exatamente igual ao pai? Por que a gente não é exatamente igual à nossa mãe? Porque a meiose, essa recombinação na formação dos gametas, faz com que cada gameta seja único. Então, a gente não é idêntico aos nossos pais, aos nossos ancestrais. Então, a gente tem uma grande variabilidade. Então, aqui a gente mostra aqui uma árvore, um heredograma, né, uma árvore genética, onde que tem aqui uma mulher que teve um primeiro filho com esse primeiro senhor, um menino, a segunda filha com esse outro senhor, uma mulher, um outro casamento aqui, um casal gerando um rapaz, e esses 2 rapazes, a moça e o homem, quando se encontram, eles formam gametas, a mulher forma ovócito, os homens espermatozoides, quando eles encontram, tem alguma relação sexual, vai gerar os embriões, que são os filhos. E os filhos não são idênticos aos pais, e sim uma mistura do DNA dos 2. É isso. Obrigada. E se vocês quiserem saber mais, tem esse Instagram aqui da Marina, que foi quem começou a preparar esses materiais. O Instagram dela chama @conscienciaa, e ela coloca mais dicas lá. Esse material que a gente está estudando hoje, ele já... Deixa eu parar a apresentação. Ele já está disponibilizado, os slides já está disponibilizado na pasta do cursinho, e um material de estudo também. Tem um texto lá para vocês lerem, para aprofundar mais. Essa aula está sendo gravada, logo eu vou pedir para colocar no YouTube da instituição, caso a Nívia, que chegou um pouquinho atrasada aqui, precise de ver o anterior, e caso tenha alguma dúvida, queira ver novamente, tá? E aí, como eu estou no grupo com vocês, quando vocês forem ver, forem estudar, no exercício, no texto, né, no material de estudo, tem algumas perguntas, então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, eu estou disponível para vocês, tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Obrigada, Nívia, obrigada, Amanda. Até semana que vem, nesse mesmo horário. E a menininha da Amanda, da Nívia, está ali também. Boa noite, gente. Não, é boa tarde ainda. Boa tarde para vocês. Tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau.